Muito boa tarde a você que acompanha a Infomania TV. Eu sou Marcos Mortari e está começando mais um Conexão Brasília, com a análise política da semana. Hoje recebemos Ricardo Ribeiro, da MCM Consultores, e o Paulo Gama, da XP Investimentos. Uma semana importante com votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, que, como esperado, conseguiu derrubar aí a peça que ameaçava de alguma forma, que chegou a ameaçar em algum momento a sua continuidade no mandato, embora nos últimos dias já não fosse muita surpresa para ninguém que ele fosse derrubar a denúncia. Ricardo, e aí? O placar foi abaixo do esperado, por muitos, né, até pelo próprio Planalto, abaixo da metade da casa. O que isso tem a trazer de sinalização? O presidente está fraco? Olha, eu acho que é importante levar em conta assim, o placar, né? Tem gente que argumenta que a votação das denúncias não é sinalização para votação de outras matérias, mas eu acho que sim, é importante, quer dizer, mais do que o blá blá blá, né, dos políticos, a hora do voto é relevante. Então, o fato de do presidente Temer ter tido menos apoio dessa segunda vez mostra realmente que há um esgarçamento ali da relação entre o Planalto e a base aliada. As tensões e os pontos de atrito com o Rodrigo Maia também já indicavam essa dificuldade maior. Agora, não ficou assim tão baixo também, não foi tão menor do que da primeira denúncia, né? No começo da sessão na quarta-feira, parecia até que havia o risco ali de não acontecer nada, que seria desastroso para o governo. Então, 251, acho que, considerando o andamento da sessão, até que foi um placar razoável. Teve ausência também a mais que atrapalhou um pouquinho para fazer essa conta de igual para igual, não? As ausências, na prática, trabalharam a favor do Temer, né? Não é um voto explícito, né? Então acho que também não deve ser contado assim como realmente um apoio, mas o importante era que a oposição não conseguisse 342 votos, que era algo que todo mundo sabia que não ia acontecer mesmo. Ô Paulo, tinha aquela ideia de que a oposição ia fazer no bom sentido, mas um teatro aí para fazer... Para fazer valer aí a voz de oposição, né? Tentar atrasar ao máximo a votação, fazer ficar caro para o governo, fazer com que a votação fosse mais tarde para ter mais audiência, para ter mais repercussão e tal. Só que em algum momento acreditou-se que isso podia dificultar a mesma coisa para o governo, né? Lá pelo começo da tarde, assim, quando teve a tentativa lá de adiar, a tentativa não, a votação para adiar, que o próprio governo colocou, quer dizer, como uma manobra regimental, não uma manobra regimental, mas um artifício regimental, e no final, quer dizer, deu tudo certo, mas passou um susto aí? Como que você viu lá em Brasília a situação? Assim, a oposição dessa vez foi mais hábil do que na primeira, conseguiu, né, Ricardo, articular com um pouco mais de coesão aí, esse movimento de ficar todo mundo fora do plenário, não dar quórum, porque, enfim, a sessão, lembrando, precisa de 342 presentes para poder começar a votação. Eles foram um pouco mais hábeis nisso, contaram também com esse movimento de um pouco mais de ausências, porque, enfim, para o Planalto é isso, o voto de quem está, enfim, a ausência é positiva. Então, no limite, se o deputado está com muita dificuldade para aparecer lá e, enfim, no microfone se dizer a favor do Temer, se negocia a ausência dele, se negocia para que ele não vá lá. Com a eleição chegando um pouco mais perto, esse custo é um pouco mais caro, então tudo bem para o Planalto deixar um ou outro a mais sem a presença. A oposição foi esperta de se valer disso. Existia um pouco de frisson lá, vai dar, não vai dar, mas, enfim, quando conversava com o Planalto, eles diziam, vamos conseguir esticar um pouco, vai ser cansativo, a gente vai ter que fazer um pouco mais de esforço. Teve problema também do presidente, que precisou ir às pressas para o hospital. Esse momento aí, tudo junto, foi um momento em que as pessoas ficaram um pouco ressabiadas. Mas existia uma confiança do governo de que lá para o meio da tarde, fim da tarde, a coisa iria acontecer como de fato aconteceu. O Rodrigo, nesse ponto, apesar de todos os atritos, apesar dessa briga por protagonismo, deu de fato alguma ajuda ao governo. Ele podia ter simplesmente encerrado a sessão e convocado uma sessão para a semana seguinte. Mas, enfim, aí entra um pouco dentro da briga dele por protagonismo. A briga dele é muito mais por protagonismo, por tocar uma agenda depois daquilo, do que necessariamente para derrubar o presidente. Enfim, então, juntando todos esses fatores, o governo conseguiu aí não uma margem folgada. Concordo com o Ricardo, é um indicativo de quanto o governo tem que trabalhar daqui para frente, mas lá no limite, o 251 é um 263 um pouco mais feinho, mas não é assim uma coisa que você tire de lá e diga, pô, acabou o governo, não é um patamar eu acho que se ficasse assim abaixo de 240, assim, aí realmente seria um número assim, meio fim de jogo, né, para a agenda do governo. Mas por enquanto tem muita dificuldade pela frente, mas algum trabalho, alguma margem para uma negociação ainda existe. Quer dizer, lembrando até que o Maia deu entrevista ontem, né, para o Bernardo Melo Franco,
uma série de jornalistas também, mas ele falou nessa entrevista específica que, quer dizer, eu poderia ter adiado a votação, né? Eu poderia ter jogado contra o governo, mas seria um gesto contra o país. O Maia tem jogado muito com essa ideia de o que é bom para o país, quer dizer, fazer alguma sinalização para o país, quer dizer, algo que vai além da questão partidária. É esse o jogo do Maia, mais ou menos, né? Quer dizer, não é exatamente oposição ao Temer, não é uma briga com o Temer, mas é uma busca por esse protagonismo mesmo. Eu concordo com o Paulo, quer dizer, a questão do protagonismo, e ele conseguiu, né? Esse eu acho que era um objetivo importante, porque nesses momentos de tensão, todas as vezes que acontecia um evento aí que podia gerar um atrito com o Planalto, o Rodrigo Maia sempre atuou no sentido de maximizar o atrito, né? Nunca para colocando panos quentes, tal. Então, de fato, ele estava querendo tensionar a relação, e eu acho que não dá para saber exatamente tudo que ele está querendo do Planalto e do governo, mas um objetivo mais imediato, importante, que é o protagonismo, ele queria e ele alcançou. Os jornais, né, no dia seguinte da votação, tornaram isso muito claro, né? O tom do noticiário foi: o Temer agora está mais dependente do Rodrigo Maia do que o inverso. Eu acho que aí tem um pouco de exagero, porque o Rodrigo Maia, sem também algum suporte do Planalto, não vai a lugar nenhum em termos de agenda congressual. Ele sabe disso. Então, a questão é deles se entenderem, e acho que há mais pontos de interesse em comum entre os dois do que de fato de atrito. Exato, concordo com isso, Ricardo. A ideia, enfim, os dois, a sorte de alguma maneira é que a agenda econômica que o governo está querendo imprimir é razoavelmente a mesma que tem o Rodrigo na cabeça. Né? Sim. Tem umas outras questões, acho que o Rodrigo busca também uma ideia de que o papel dele é salvar o país, não é salvar o Temer, por isso um pouco dessa tentativa de distanciamento. Mas, consegue enfim, se descolar da imagem do Temer com a mesma agenda, né? Exato, e ser protagonismo da recuperação econômica que se espera que cresça aí para o começo do ano que vem. Ele quer também sair nessa foto, ele não quer sair na foto de quem salvou o governo, ele quer sair na foto de quem salvou o país, de alguma maneira. Por isso, enfim, fala que é o protagonismo, diz que a agenda legislativa depende um pouco dele, briga um pouco para que as medidas do ajuste que o governo mande não cheguem ao Congresso por medida provisória, mas por projeto de lei, o que dá a ele um controle um pouco maior de quando isso entra em pautas, de acelerar ou retardar isso mais ou menos de acordo com o que ele quer. E tem falado muito também nessa questão da reorganização da base, que não necessariamente passa por uma reforma ministerial, mas assim, uma recomposição de força. Porque agora o governo, para recompor essa força, precisa falar com o Rodrigo. Quando o governo se montou lá atrás, ele não precisava falar do Rodrigo, o Rodrigo era um deputado, não tinha nem a perspectiva ainda de ser presidente da Câmara. Agora, para recompor o governo, para reorganizar, precisa passar por ele. E, enfim, isso vale muito. Você ser a pessoa que ajustou esses pontos, ajustou essas engrenagens, ele se torna credor de muita gente. É importante isso para montar aliança em 18, é importante isso se ele quiser ser reeleito presidente da Câmara, como tudo indica que quer ser. Enfim, ele se coloca mais no jogo, ele se coloca como uma peça principal do jogo. Tenho a impressão também que deve estar na mesa de discussão alguns acordos em relação à eleição. Nos estados, a questão do PMDB a apoiar candidatos do DEM em estados importantes para o DEM. Acho que no caso ali da relação específica entre o Temer e o Rodrigo Maia, nem tanto a eleição presidencial, mas eleições estaduais, e também o fato do pessoal do Planalto não atrapalhar o esforço do Rodrigo Maia para fortalecer o Democratas. Agora, Ricardo, você acha que pode existir um interesse do próprio Michel Temer em dar um pouco mais de protagonismo para o Maia nesse momento, em que a agenda tão complicada vai ser tocada, jogar a responsabilidade para o presidente da Câmara nesse momento? Acho que o Temer não tem alternativa, né? Realmente vai ter que jogar em conjunto com o Rodrigo Maia. Pode, no fundo do coração do Temer, né, digamos assim, tá raivoso com o Rodrigo Maia, chateado, etc., mas pragmaticamente vai ter que aceitar esse jogo do protagonismo do Rodrigo Maia. Porque senão já está muito complicado, né, de seguir adiante com o ponto mais importante da agenda, que é a reforma da Previdência. Se o Planalto não aceitar, né, esse papel mais relevante que o Rodrigo Maia assumiu, aí realmente não tem jogo algum. Ô Paulo, muito se falou aí sobre, quer dizer, o Maia está virando na prática um primeiro-ministro. Essa ideia já foi ventilada por algum tempo. Sempre que o presidente está fraco, no momento que a Câmara começa a ganhar um pouco mais de relevância, quer dizer,
esse tipo de assunto começa a aparecer. Até na reforma política começou a aparecer. Né? Como que você vê essa discussão toda? Faz algum sentido? Faz um sentido na medida em que o Rodrigo vai ser, como o Ricardo disse, um personagem central aí dali para frente. O Temer não tem muito mais opção de dizer que a pauta está com ele e que ele vai conseguir impor isso ao Congresso, enfim, sempre com diálogo, da maneira como ele fez antes. O governo assim, tem pouco tempo daqui para frente, a pauta não é fácil, você tem a Previdência, que é o principal projeto, aí, a principal medida daqui para o fim do ano, mas você tem também uma pauta difícil de ajuste, você tem que adiar o reajuste dos servidores públicos, você tem que elevar a alíquota de contribuição de 11 para 14, tem aquela questão de taxação de fundo exclusivo, enfim, é uma agenda de ajuste que não é simples. O governo não está com tanto capital assim, gastou muito do seu capital político para manter o Temer na cadeira nas duas denúncias, o capital está se esgotando e você tem uma agenda difícil pela frente. Se você não tiver colaboração do presidente da Câmara, é muito mais difícil fazer isso avançar. Se você conseguir se entender, ceder a ele parte desse protagonismo, deixar que ele toque essa agenda, por exemplo, dos planos de saúde, deixar que ele seja o responsável por essa agenda da segurança, que o Alexandre de Moraes deve apresentar aí o anteprojeto no começo do ano que vem, mas deixar que ele tenha esse protagonismo e toque uma agenda parlamentar, como todo presidente de Câmara gosta de fazer. Câmara é independente, Câmara não é um puxadinho do Planalto, a gente tem a nossa própria agenda, uma coisa um pouco mais conectada aí com a sociedade que deve render voto aos deputados em 18. Acho que também não tem muito mais escolha, tem que passar um pouco pela mão do Rodrigo daqui para frente, sim. O Ricardo, o Paulo tocou numa questão antes sobre a reorganização ministerial. Ao mesmo tempo, você tem, bom, de um lado um centrão, que é alguns espaços ocupados pelo PSDB, do Embaçaí, agora começou a se falar até do Ministério das Cidades, que é ocupado pelo Bruno Araújo. Quer dizer, por outro lado, o PSDB é um partido importante para a votação da agenda de reformas. Como que vai se dar essa dinâmica? A gente viu isso já na primeira denúncia, e não andou muito. Eu acho que a reforma ministerial é uma carta na manga do Temer. Então, se ele entender que é necessário fazer uma mudança ministerial para aprovar a reforma da Previdência e para dar uma consistência mais sólida para a base, para enfrentar essa outra parte da agenda, que concordo com o Paulo, é muito importante também, e até mais importante, um parênteses, mais importante porque para o mercado, né? Porque a reforma da Previdência o mercado está meio abandonou mesmo. Agora, se não passar as medidas do pacote fiscal, aí pode ter um estresse no mercado. A reforma da Previdência é bruta, né? Ainda tem algumas medidas que está se ventilando, né? Idade mínima, questão... Mas eu estou falando, acho que ninguém está pensando mais na reforma da Previdência na versão da Comissão Especial. Todo mundo que fala alguma coisa que imagina que possa ser possível alguma coisa é uma versão bem enxuta da Comissão Especial. Agora, a questão do PSDB, né? Acho que o PSDB, mesmo que haja alguma mudança ali ministerial, o PSDB está mais ou menos comprometido com essa agenda de reformas. Então, não acho que todo mundo do PSDB vai votar a favor, mas a grande maioria da bancada do PSDB, eu acho que na hora H, quando tiver colocado lá a questão de, bom, o partido defendeu tanto, ajuste, reforma e tal, na hora de votar, acho que a maioria do partido vota, independentemente de mudança ministerial, vota a favor da Previdência. Mais unidade em comparação com o que foi visto nessa votação, né? Um partido completamente dividido, dessa vez um pouco mais contrário ao Temer do que a favor. Aliás, passando essa bola para o Paulo, Geraldo Alckmin não entregou os votos de São Paulo de novo, né? E isso gerou uma irritação dentro de alguns partidos da base aliada, né? Pô, se a gente tem que entregar, por que ele não precisa, né? Como é que ele vai ter um apoio do Planalto, do PMDB, no caso, à eleição presidencial, se ele não cumpriu o papel dele nesse momento? Como que vai funcionar isso? Vamos lá, essa é uma situação razoavelmente paradoxal para o Alckmin, né? Porque ao mesmo tempo em que ele quer se colocar como candidato, digamos, desse grupo reformista, que tocaria essas reformas, que tem esse tipo de agenda, ele quer se descolar da imagem do presidente da República. Ele é candidato ao Planalto em 18, não é candidato a salvar a cabeça do Temer. Mas ninguém quer ser a pessoa que se grudou ao presidente, a figura do presidente em si. Mas, ao mesmo tempo, ele quer colher bônus dessa agenda de reformas, enfim, que tudo indica que vai chegar em 18 com um pouco mais de oxigênio. O que a gente escutou por lá, existem duas correntes de opinião. O pessoal mais próximo de dentro do Planalto mesmo está nessa linha um pouco mais chateado com o que o Geraldo fez. Diz, pô, não dá para um governador que quer ser uma liderança política, não conseguiu, ou dizer que não consegue alterar voto na bancada. Uma pessoa que não é seguida por ninguém não é um líder.
Ao mesmo tempo, o governador deu algumas declarações um pouco mais alinhadas com o governo, dizendo que sim, existem ainda, é melhor para a estabilidade do país, que o presidente saia, que a denúncia não passaria. Isso foi visto, enfim, pelo grupo mais pragmático aí, que tá montando, que está costurando a engrenagem, como, digamos, uma ponte mínima, não para assim, que o PMDB saia em apoio a ele, agora não é isso, existe essa mágoa de fato, mas que deixa uma porta aberta para conversar no futuro. O que a gente escuta muito é assim, a gente não pode ter um candidato que assim, não precisa levantar a mão do Temer, não precisa sair defendendo a figura dele, mas que defenda essa agenda, que defenda o legado que o governo vai ter deixado. E dentro de uma linha que faz muito sentido. Assim, se você pegar no começo de 18 e as coisas estiverem um pouco melhores, você, enfim, esse é o argumento que você vai ter para enfrentar justiceiros, bravateiros, aventureiros. É dizer, pô, esse grupo de centro-direita foi quem fez a recuperação econômica. Então, esse vai ser o argumento que você vai ter para que esse campo continue com alguma chance. Então, faz sentido que você exija não a defesa do presidente, mas ao menos a defesa do que esse governo vai ter deixado de recuperação em 18. Mas desculpa, só acrescentando uma coisa, essa dificuldade do Alckmin vai ser uma dificuldade de qualquer candidato que esteja no campo governista. Quer dizer, se o Meirelles for candidato, há um problema também. Quer dizer, como separar, né, a melhora da economia e a conexão com a figura do presidente Temer. Na campanha, os adversários vão explorar. O Alckmin, o PSDB, é difícil desconectar do Temer. Né? Então, o PSDB fica nessa posição complicada aí, que é o humorismo, né? E isso fica sacramentado, né? na divisão, na votação da bancada, que é isso. A gente é governo, mas não quer ser. Então, fica essa coisa complicada para o PSDB. Né? Paulo, nessa votação, se o Alckmin não foi uma pessoa que pode comemorar esse resultado por conta dessa... Quer dizer, São Paulo não entregou os votos. Aécio Neves pode comemorar esse resultado e João Dória podem comemorar esse resultado. Quem que tem a ganhar com esse resultado dentro do PSDB, se tem alguém que ganhou nisso? Enfim, às vezes a gente pensa como o PSDB consegue, enfim, se tornar objeto da crise sem ser o objeto da crise, né? Desde a escolha lá do Bonifácio, depois era um momento em que era para se falar do Temer denunciado ou não. Não, o PSDB conseguiu comprar essa briga e pedir para destituir o Bonifácio. Aí no momento seguinte do Aécio, também deixou-se de falar por muito tempo da denúncia contra o Temer para falar se o Aécio ia permanecer na presidência do partido ou não. Eu não vejo muito quem possa ganhar dentro do PSDB com esse resultado. O PSDB está bastante dividido, você tem um grupo ligado ao Aécio que ainda luta para se manter dentro das estruturas de poder do partido, o Aécio que está na presidência, mas não está na presidência, o Tasso que dá uma declaração que, enfim, mais provocou briga do que consertou qualquer coisa. Não vejo muito quem ganhe dentro do PSDB com todo essa divisão, não. Não sei se você concorda, Ricardo. Eu concordo. Acho que a confusão no PSDB é grande e crescente, né? A ebulição lá dentro. Agora, o nome que o PSDB tem, de fato, para apresentar para a presidência da República é o Alckmin. Né? O Dória, acho que cometeu alguns erros estratégicos e erros mais pontuais. Então, o balão Dória deu uma murchada. Né? Hoje, aumentou a probabilidade do Alckmin ser o candidato do PSDB. Então, apesar de toda a confusão, o PSDB vai de Alckmin mesmo, carregando essas ambiguidades do partido. E tentando a batalha para ver se consegue chegar unido em 18. Né? É difícil você ver o partido conseguindo se unir. Né? Acho que esse é um outro desafio do partido. Uma vez escolhido o Alckmin, como vai trabalhar? Olha, o PSDB, assim, em 2014, acho que foi a eleição presidencial onde o PSDB mais se uniu. Né? Mas nas outras eleições, apesar das divergências e das disputas internas, o PSDB, no final das contas, acaba abraçando o candidato presidencial do partido. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o Alckmin, no final das contas. Com mais ou menos gosto. Então, é o que tem para o PSDB. Vocês falaram bastante de eleição, então quer dizer que a agenda política aí, mesmo que a gente fale de reformas, gira em torno das eleições. As eleições são o foco nesse momento na avaliação de vocês. Para encerrar aí, vocês falaram como que a eleição vai ditar os rumos da política nos próximos meses. Cada vez mais, né? A gente está passando o final do ano, aí realmente a eleição vai tomar conta
de todo o ambiente político, né? Os cálculos que estão sendo feitos agora já levam muito em conta o pleito eleitoral, e é evidente, né? Porque é uma eleição, não é só a eleição presidencial, é uma eleição para a Câmara, para o Senado, governadores. Então, os políticos o momento, né, especial, mais importante dos políticos é a eleição, e é isso que eles estão pensando cada vez mais nisso. Esse é de fato o momento mais importante. A prioridade número 1 de qualquer político é a própria reeleição, né? Eles trabalham no fim das contas, sim, todo o mandato para esse momento. Né? Com razão, né? É o trabalho deles. Político é profissional, a gente tem que pensar isso. Quer dizer, e o objetivo fundamental dos políticos é manter o poder. Então, tem que pensar em eleição. Cada vez menos, aí as emendas começam a fazer diferença. Você vai chegando muito perto da eleição, você não consegue executar a emenda, né? Tem que fazer licitação, não sei o quê. Quer dizer, então vai ficando mais difícil também para o próprio governo comprar essa base, né? Você tem até limites legais, né, que reduzem aí, justamente para evitar o uso da máquina nas proximidades da eleição. Então, um limite legal de tempo para que você faça a transferência voluntária. Mas a gente ainda está no momento em que isso faz diferença. O orçamento de 18 aí está sendo preparado agora, isso tem uma, enfim, grande influência. E acho que não dá para ignorar a máquina pública em 18. O Brasil acho que é um país em que esse tipo de estrutura ainda conta bastante. Não são só as verbas, né? São os cargos também, né? Os cargos que vários deles concentram poder, concentram capacidade de atuar, principalmente nas bases, né? Nas localidades onde os deputados extraem os votos. Com certeza, gente. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Vamos ter que encerrar, já estamos estourando o tempo aqui. Você que nos acompanhou, entrevistamos Ricardo Ribeiro e Paulo Gama, um é da analista da MCM, outra da XP Investimentos. Agradecemos a sua audiência. Se você gostou, pedimos que compartilhe esse vídeo para a gente discutir mais política nesse país. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem.